Bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar um pouco, a industrialização e a urbanização na Europa. Como ela veio ocorrer, Basicamente, a Europa vai ser, então, o primeiro continente do mundo, onde aconteceu a Revolução Industrial. E, de certa forma, o desenvolvimento da Europa, quando comparado com outros continentes, ele foi mais uniforme. Estou dizendo que existe uma total homogeneidade na Europa. Não, mas quando nós comparamos aos demais continentes do planeta, a Europa ela tem uma diferença. Essa diferença está justamente na uma padronização do processo tanto de industrialização e concomitante com o processo de industrialização, você tem a urbanização, certo? A urbanização. E o que acontece? O processo de urbanização na Europa ocidental é mais antigo do que na Europa oriental, principalmente nos países ali onde foram pioneiros do processo industrial. Destaque aí para a Inglaterra, França e Alemanha. Esses países aí, eles tiveram um protagonismo no processo de industrialização. Então, a expressão industrialização traduz bem esse processo de transformação de matéria-prima em mercadorias. Então, isso aí é aquelas belas fases de desenvolvimento tecnológico que os países passaram. Então, essa expressão tem um significado amplo. Então, estou objetivando aqui uma discussão justamente no como ocorreu essa urbanização e quais as consequências. Já apresentei para vocês que alguns pontos, como por exemplo a evolução do processo de industrialização. Então, esses pressupostos vão ser justamente base para a urbanização. Não existe praticamente a urbanização moderna, como nós conhecemos, não existe sem um processo de industrialização que antecede. E aí vem toda uma consequência. Veja só, a industrialização e a urbanização são conceitos que estão ligados. Então, a industrialização é o processo socioeconômico que visa transformar uma área da sociedade, inicialmente, a gente pode dizer o setor industrial, que passava, de certa forma, durante muito tempo ele foi tradicional, passando ali pelo artesanato. E aí, quando chega a fase da manufatura, então existe um salto de qualidade na produção. E esse salto de qualidade na produção não é só na qualidade, mas também na velocidade em que se é produzido para o abastecimento de mercado. Junto com isso, veio acompanhado então o que, pessoal? A agregação do valor no produto, que isso vai ser transformado em lucro. Vê só. Isso é o que vai acontecer, um exemplo, você pode trazer para a relação entre Portugal e Inglaterra, Se eu perguntar para vocês, onde foi parar o ouro que foi extraído, principal beneficiado da extração de ouro aqui da região de Minas Gerais durante
o período de extração das minas, o grande beneficiado foi a Inglaterra, né? E olha que a Inglaterra não veio extrair nenhuma pepita de ouro em nossas minas. Quem extraiu tudo foi Portugal. No entanto, Portugal tinha uma relação econômica, de dependência com a Inglaterra, e existia um famoso tratado de panos e vinhos. Então Portugal comprava os seus tecidos, né, os seus mais luxuosos tecidos da Inglaterra e vendia, né, vinho para os ingleses. No entanto, aí não precisa nem analisar muito, né? O mercado de tecidos é infinitamente maior do que o mercado de vinhos. E coloque isso aí no século XVI, século XVII e início do século XVIII. Então veja o que acontece. Portugal, ele sempre estava devendo para a Inglaterra, porque ele comprava muito, né? Muito mais do que exportava. Então tudo era pago em ouro, o ouro que saía aqui do Brasil. Veja aí. E a urbanização está diretamente com isso. Quando a Inglaterra ela vem se industrializar, estou citando aqui a Inglaterra porque ela foi a pioneira. Então ela sofre, né, um processo de inchaço, poderia dizer assim, do número da sua população nas cidades. E é criado aí, então, é necessário criar uma estrutura para absorver essa população que vem do campo, provocada pelo êxodo rural. Então, o que vai acontecer com isso, né? O campo ele vai abastecer a cidade, porém o desenvolvimento tecnológico que atingiu, né, fez com que então não necessitasse um povoamento muito grande no campo. E isso trazendo para os dias de hoje, né, ainda mais a implementação tecnológica permite com que o campo ele produza milhares de toneladas, seja do gênero agrícola que for, utilizando a mínima mão de obra. E onde é que está essa mão de obra? Desde o século XVIII, essa mão de obra ela é transferida do campo para a cidade. Então o processo trazendo aqui para o Brasil, depois eu volto um pouco para a Europa, o processo de urbanização no Brasil iniciou-se na década de 50. Só para se situar aqui a nossa casa. Com o aumento da população e o desenvolvimento, ocorre então o desenvolvimento do espaço urbano, né? Os moradores do campo, né, mudaram-se para a cidade na busca justamente de melhores condições de vida, o emprego, né? A gente pode dizer isso aqui, a busca de emprego, que não tinha essas oportunidades, que ela não encontrava no campo. Então, mas se ainda antes, durante o século XVIII, né, a urbanização ela já começa a se desenvolver, se intensificar. Então, aquela maciça migração. No entanto, durante o século XIX, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, século XIX, e após a Segunda Guerra Mundial, então essa taxa ela vai aumentar exponencialmente. Da década de 40, fim da Segunda Guerra Mundial, a população urbana era de 26%, né? Década de 80 já era quase que 70%. Hoje, né, a população brasileira supera os 80% de urbanização. Então, segundo Maria Adélia, né, de Souza, o espaço urbano não se limita à cidade. Ela está relacionada, né, com o espaço rural. Os mesmos, né, ambos eles se mesclam. As expressões estão sempre associadas, certo? Então daí porque indústria, urbanização, às vezes nós temos a ideia só de cidade, mas, né, isso também é uma consequência do que acontece
no campo. Analise bem isso. Se as pessoas encontrassem condições de vida dignas, qualidade de vida no campo, elas não teriam motivo para ir para a cidade. Isso aqui é elementar, né? Então isso aí é basicamente o que hoje os sociólogos eles se debruçam, né, em discutir essa situação. Políticas de manutenção do homem no campo. Então, quanto mais intensa é a divisão do trabalho numa determinada área, né, tanto mais as cidades surgem e tanto mais diferentes são umas das outras. Então, hoje o processo de urbanização ele se intensificou tanto, né, que antes isso aqui era um reflexo da divisão do trabalho. Milton Santos ele traz esse debate. Por quê? Porque a divisão do trabalho ela saiu basicamente das paredes das fábricas. Não é mais limitado só aquilo ali. Então, um exemplo hoje, existem cidades praticamente que se caracterizam por determinado produto ou serviço. Existe uma divisão disso. Então, por exemplo, o cara quando fala em Franca, São Paulo já pensa logo na maciça produção de calçados que tem naquela região. Olha aí. Né? Cidades do interior da região do estado de Mato Grosso do Sul, estão diretamente ligados à produção de gêneros agrícolas, soja, né, milho, principalmente essas regiões aí, principalmente as cidades ao longo do Cerrado, né, tem essa característica. Então, essa divisão que acontece no espaço, em uma especialização praticamente das cidades, se você observar isso, antes isso era mais visto apenas uma divisão dentro das fábricas, essa divisão do trabalho dentro da fábrica. O acúmulo do capital e a multiplicação dele se tornou tão gigantesca, né, que hoje existem então praticamente cidades, né, especializando-se em determinado produto ou serviço. Quando se fala praticamente em Gramado, o sujeito já pensa logo em quê? Na indústria do turismo. Posso citar esse termo aqui. Né? Então, observem isso. Então, o capitalismo industrial ele vai chegar a partir do século XVIII. Né? Então, a constituição dos comerciantes, né, em classe social burguesa, essa classe social vai ser a classe social que conduz os investimentos no setor industrial. Digo de passagem porque na Inglaterra já existia então um domínio político da burguesia sobre o domínio da burguesia sobre a política, né? Perdão, o termo seria esse. Então, a burguesia ela já dominava a política e a partir desse momento, né, ela vai fazer essa ligação entre a política e a economia, o incentivo para o máximo de desenvolvimento industrial. Então, a atividade comercial, a acumulação de capital decorrente, né, reforça, né, sobre a maneira e as condições necessárias para o próprio desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo ele vai estar ligado literalmente então a essa viabilidade. A indústria ela continuou cada vez mais se desenvolvendo, intensificando suas revoluções. Então você teve a primeira revolução industrial, século XVIII, segunda revolução industrial, século XIX, né? Terceira revolução industrial aí dos anos 80, né? Que é o setor da informática, ele começa a entrar em cena. E hoje, né, já se fala da quarta revolução industrial. Então, cibernética, a situação, a multiplicação do capital, a multiplicação de informação,
tudo isso, né, tem, como é que eu diria, tem mobilizado uma modificação na sociedade, até nos nossos hábitos, nas nossas maneiras de nos relacionarmos. Veja aqui, né? Então, o trabalho assalariado ele faz parte da indústria. A partir do momento em que surge a indústria, surge aquelas classes sociais clássicas do capitalismo, que é o operário e o burguês. E o operário, como você sabe muito bem, ele não tem meios de produzir suas riquezas, né? Então, tudo que ele tem é sua força de trabalho. E é isso que ele põe à disposição. Então, é necessário a gente fazer um resgate, né? Desde do período feudal. A sociedade feudal, né? Ela era estática, não existia uma ascensão social. Então, a relação servo-senhor, ela era para sempre. A ampliação expressiva do comércio, o desenvolvimento de uma economia monetária, transformou o caráter de vinculação das mercadorias e o próprio crescimento das cidades. Contudo, que este crescimento significava, sobretudo, o fortalecimento de um espaço fora do domínio feudal. É aí onde vai nascer daí o germe da destruição do feudalismo, né? Foram acontecimentos históricos que proporcionaram condições necessárias à corrosão, né, da instituição servil. Essa corrosão que ele se refere aí é justamente a destruição dessa relação entre senhor e servo. Por quê? Porque as pessoas começaram a praticar o comércio também. E viram que aquela vida miserável do período feudal, né, poderia ser modificada. E não mais interessava ser servo, pois permitia aos camponeses o rompimento das amarras, né, que os prendiam à economia feudal. Novamente eu volto aqui, né? Para você explicar o capitalismo é necessário você entender um pouco do feudalismo. Então, se você nascia servo, você morreria servo, não existia ascensão social. Basicamente, você receberia ali aquele lote de terra para trabalhar, pagaria os impostos ao seu senhor, né? E teria com ele ali uma relação de domínio por resto da sua vida, inclusive sua família inteira. Não teria, então, uma ascensão. Você sair de servo e se tornar uma pessoa mais bem-sucedida. O capitalismo, ele apresenta essa possibilidade. No entanto, né, não é algo assim fácil, não é algo trivial. Certo? Então, com a Revolução Industrial, de fato, né, o que denomina a Revolução Industrial, ocorrida aí, né, a partir do século XVII para o século XVIII, então foi muito em decorrência, né, da simples descoberta de invenções que o homem foi fazendo, né, ao longo do tempo. Então, isso aí está muito ligado à experimentação. E aí, o que vai acontecer? Vai surgir desenvolvimento de muitas máquinas. Uma delas vai ser a locomotiva, né? A locomotiva ela vai permitir o deslocamento, né, de uma grande quantidade de produtos. Então veja aqui, você tem um dos símbolos, né, uma das críticas que Charles Chaplin faz à industrialização, né, o método fordista, né, e aí o malandro Carlitos, né, que é o personagem de Chaplin, ele faz uma crítica àquele modelo repetitivo
do Fordismo, né? Então, o funcionário aí passava o dia apertando porcas, né? Sujeito, você vai assistir o filme, ao longo do filme você percebe que ele se torna um desequilibrado mental e passa a ver porcas em tudo quanto que ele observa, né? Então, cria um verdadeiro tique nervoso. É bem engraçado a crítica que ele faz. E aí, né, foi a indústria ela vai proporcionar justamente então esse grande impulso, né, no processo de urbanização. Então, a partir desse pleno desenvolvimento dessa industrialização. Então, a intensificação da produção industrial através do acúmulo de capital e com o desenvolvimento técnico-científico, né, a urbanização passa a ocorrer de forma cada vez mais veloz, ocasionando, inclusive, então, o quê? Problemas. Tiro da cabeça de vocês um exemplo. Se a Europa ela é uma referência de qualidade de vida, uma referência de planejamento urbano, nem sempre foi assim, viu, gente? No início do processo de industrialização, esse processo ele custou alto, viu, para a população europeia, né? Então, só aqui alguns índices, né, de mortalidade, né, que aconteciam nos países. Então, população, né, urbana, né? População urbana. Então, apesar de muita intensificação da urbanização, não foi a maior causa, né? Teve outros surtos, né, que veio a acontecer. No caso aqui da Espanha, né, teve a famosa gripe espanhola. Então aí, ó, com a Revolução Industrial, vai acontecer. Ocorre então uma transformação, né, nos costumes, na forma de viver das pessoas. Então, essas pessoas vão passar então aí a irem para as cidades em grandes quantidades e não existia uma estrutura para tudo isso. Então, houve uma transformação da cidade, tanto no espaço físico, como na estrutura social, quanto a cidade passou da produção artesanal, né, os meios predominantes na cidade, para a predominância da produção industrial. E aí, nós temos aí uma mudança, né, estrutural. Então, implementa-se aí um novo ritmo de produção, um fortalecimento, né, de relações, amplia-se a capacidade produtiva, e a divisão do trabalho. Né, Então, as pessoas, cada um, começam a se especializar em cada área. Isso aí imposta pela organização da indústria. Né? Então, vamos pensar aqui no carro, né? Que Ford foi um dos grandes revolucionários desse setor. E aí, o que vai acontecer? Ele divide toda a produção, ele chega a implementar a famosa esteira no meio de organização da produção. Então, colocava o chassi do carro no início da esteira e quando chegava ao fim da esteira, o carro estava montado. Sendo que cada pessoa tinha uma função específica para fazer, em um menor tempo possível. Então, é o que eu já expliquei para vocês, né? Essa divisão do trabalho, né, hoje ela não está mais limitada só às fábricas, né? Ela se expandiu. Existem cidades especializadas em determinado produto ou serviço. Né? E com isso também, essa intensificação, você vai ter então uma mudança no aspecto paisagístico do ambiente. Então vai surgir aí as primeiras favelas, subúrbios, né, que são resultante de grandes epidemias. Então a cidade, né, recebeu diretamente, né, as consequências do rápido crescimento populacional pela Revolução Industrial.
sofreu, né, a nível de estrutura do espaço interno em muitas transformações. Então aí as cidades, né, elas passaram a ter uma consequência disso. Se não me engano, Londres foi a primeira cidade, né, no planeta a romper a 1 milhão de habitantes. Veja só. E aí o crescimento das cidades, né, tornou um centro, né, de focos, né, de problemas, né, de problemas sociais. Aqui você tem uma imagem de um ambiente de favela, de palafitas, né, em regiões, né, urbanas, principalmente aí caracteriza muito, né, principalmente regiões que são renegadas direitos mínimos para o cidadão, como vamos citar aqui, saneamento básico. Com isso, né, você vai ter uma problemática de saúde pública. Os principais problemas urbanos, advindos da rápida industrialização, né, incentivaram, né, o comportamento individual. Então isso aí a gente começa a observar o quê? Quem tem dinheiro começa a se isolar, temendo justamente a situação social, né? Temendo a situação social. Então por isso que um exemplo é as mansões, elas serem completamente muradas, sistema de vigilância, vários seguranças, tudo isso. Por quê? Porque simplesmente você a pessoa mais enriquecida, né? Ela pode estar em volta dela existe uma grande miséria. Então essa riqueza dela vai trazer um problema, né? Vai trazer um problema da insegurança. Então cada vez mais as pessoas hoje nas cidades, elas estão deixando as casas para viver em condomínios. Por quê? Condomínios fechados, controlados, né? Justamente essa situação, né, de segurança. Então, os maiores problemas urbanos, né, a falta de condição sanitária permitiu o alastramento do surto de cólera na Europa em 1830. A poluição atingiu até os bairros ricos, né? A falta de água limpa era um problema para todos. O rio Tamsa, na Inglaterra, né, era podre praticamente. Então foi necessário um processo de revitalização do rio, que nós, né, devíamos ter aprendido com os europeus, né, e não repetir os erros deles. No entanto, os rios brasileiros, né, que cortam, serpenteiam as grandes cidades também, são rios mortos. O Apodi-Mossoró que está aí para provar, né? No entanto, cada período de chuva, né, você vê uma verdadeira tragédia social com isso, né? Então, a urbanização ela antecede a industrialização, embora esta tenha colaborado decisivamente para o desenvolvimento urbano. Então, entender a urbanização a partir do desenvolvimento industrial, se faz necessário para entender o próprio desenvolvimento do capitalismo. O que eu falei, então, sobre as fases do sistema capitalista. Então, você não tem como fazer essa análise de forma separada. É necessário termos, então, uma compreensão. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.